Pasquim Pó. O programa de podcast do agrupamento de escolas Gabriel Pereira de Évora. Ora, sejam bem-vindos a mais uma emissão do nosso podcast do Pasquim Pod. Hoje trazemos um convidado muito especial, porque o nosso convidado de hoje vem-nos falar de coisas que nos interessam e além disso, vem também participar na semana da Semana Pensa Saúde, que a Gabriel Pereira organiza já para a semana, portanto de 5 a 8 de maio, e nós vamos hoje, então, temos hoje aqui connosco o Paulo Jesus, que é o coordenador do CRI, Alentejo Central. Portanto, o CRI significa Centro de Respostas Integradas, não é, Paulo? É isso mesmo. Disse bem. Eu confesso que fui ver, porque CRI para mim era um som que os grilos fazem, mas... Continuam a fazer, Manel. Nós roubámos. Se calhar são eles a mandar a gente para vão lá. Não é? Cri. Não é? Olha, Paulo, vocês vão cá estar na próxima semana, de 5 a 8, mas vocês só cá vão estar 2 dias, julgo eu, que é no dia 7, em que vêm umas colegas tuas, falar sobre ciberbullying, e esta sessão é para pais, julgo eu. Estou a dizer mal, estou a dizer bem, não sei. Particularmente para pais, mas aberto a outros profissionais, docentes, não docentes. Ok, e no dia 8 vai estar uma unidade móvel, é isso mesmo, aqui na escola. Estreia absoluta, Manel. Tudo na Gabriel Pereira, é? Tudo na Gabriel Pereira. Vamos ter a honra e o privilégio de estrear a nossa unidade móvel. Não tinham estreado ainda. A unidade móvel é a menina dos nossos olhos. Ela resulta de um esforço que nós estamos a fazer há 20 anos. E então foi-nos cedida no passado dia 16, no 30º aniversário. Está já mais ou menos funcional e vamos testá-la com muita pompa e circunstância aqui na vossa semana. Mas depois vão andar por aí, não é? Vamos andar por aí. Foi essa a nossa luta, é nós de criarmos uma unidade móvel que nos possibilitasse chegar àqueles públicos a quem nós não chegamos e também não chegam a nós, e que infelizmente são imensos. O desafio que aqui a escola nos coloca vai no sentido de trazermos aqui uma reflexão sobre o ciberbullying, portanto um dos riscos também do uso dos ecrãs. E temos uma equipa de enfermagem que vem fazer alguns rastreios e sensibilização para a temática do tabaco e do álcool, que nesta escola tem aqui particular destaque. E tu vais estar cá? Eu não vou conseguir estar. Vou conseguir estar porque lá está. A equipa pequena com região grande e problemas muito grandes. Eu vou estar noutros territórios também a alocar respostas, mas a equipa vai estar representada por 2 enfermeiros e uma psicóloga clínica. Um desses problemas tem sido as dependências, não é? As dependências, claramente. Há bocado como é que estamos? Vamos lá então, já é entrar a pé juntos, não é, Manel? Nem bom dia nem boa tarde, vamos ao que interessa. Bom dia, é? Eu disse bom dia. Sim. É assim, Manel, antes de mais começar pelo nome. Às vezes há uma certa confusão sobre quem somos e o que nós fazemos, e isso para nós é logo, não é um problema, é um desafio. Porque obriga-nos aqui logo a fazer uma apresentação mais aprofundada sobre aquilo que é o nosso trabalho, o que nós andamos a fazer aqui na região. Nós somos um serviço que integra o Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências. E, portanto, nós estamos a trabalhar com tudo aquilo que são dependências com e sem substância. E nós, quando abrimos a caixa de Pandora das dependências sem substância, descobrimos que o nosso Alentejo está num ranking absolutamente assustador nos territórios a nível nacional. O que é uma dependência sem substância? Vou dizer já de seguida o que é uma dependência com substância. Quando nós tínhamos o foco nas dependências com substância, o Alentejo já era um território preocupante. Quando abrimos a caixa de Pandora com as dependências sem substância, verificámos que a situação há um contínuo entre aquilo que é a dependência do álcool, do tabaco e cannabis, por exemplo, e a medicação, e aquilo que são, por exemplo, as questões relativas aos jogos a dinheiro, que é outra problemática que nós aqui temos. Okay. Portanto, é um serviço que hoje... Isso é uma dependência sem substância. Sem substância. É um serviço que teve de se reinventar. Nós passámos de uma centralidade nas substâncias ilícitas, adquirimos depois o álcool passado uns anos, e há cerca de 7, 8 anos estamos a abraçar as dependências sem substância. Só um parênteses aqui, que se calhar não sei se é só mesmo só por curiosidade. Nos anos 80, 90 aqui Évora tinha um grande problema com as drogas chamadas
pesadas. Isso ainda acontece. Erradamente pesadas. Não Chama-se essa errado. designação. Como é que se diz Não agora? são drogas pesadas, são drogas. Nós distinguimos as drogas pelo efeito que provoca no sistema nervoso central. Mas dizia-se pesadas. Pesadas, Agora pesadas, já não... porque na altura, Manel, nós estamos a falar não. anos 90, sobretudo, 80, 90, mas Eu não era sou só no desse tempo. Alentejo. Eu ainda não era nascido, portanto não faço a mínima ideia do que nós estamos a pois não. falar. Pois não. Mas já não se designa assim. É isso. Não, corretamente designadas, o que nós temos a dizer são drogas lícitas ou ilícitas, ou então aquelas que os efeitos que elas provocam no sistema nervoso central. Pronto, mas essas, como as heroínas e cocaínas que na altura isso se mesmo. consumiam, houve um grande trabalho, não é? Em torno dessa questão que, julgo eu, minimizou problemas. Mas Será não, já nos não anos- nos temos assim? Nos anos 90, na prioridade dos portugueses, ocupava o terceiro lugar. Portanto, naquilo que era a angústia sentida pela população portuguesa, as toxicodependências na altura, particularmente as cocaínas e as heroínas, e eu percebo quando dizem drogas duras, porque eram profundamente desorganizadoras e ocupavam muito das nossas prioridades e preocupações na altura, enquanto não tanto serviços de saúde na altura, eram outras as áreas que também interviam nas toxicodependências. Mas de facto houve necessidade, que era uma task force, foi liderada pelo Dr. João Golão, que esteve connosco no passado dia 16, aqui no nosso Alentejo. Ele então criou toda uma equipa multidisciplinar que montou a estratégia portuguesa de intervenção em comportamentos aditivos, na altura toxicodependências. Esse modelo é um modelo internacionalmente reconhecido, ainda válido, apesar de naturalmente os ajustes, porque as dependências entretanto abraçaram outros horizontes, mas de facto surgiu logo nessa altura a necessidade de criar uma resposta diferenciada na área da saúde para responder às toxicodependências. As coisas foram evoluindo. Na altura o álcool não fazia parte das nossas prioridades, estavam nos centros regionais de oncologia na altura, e depois gradualmente nós fomos abrindo o conceito de dependências e obviamente tínhamos que colocar as lícitas e as ilícitas, portanto o álcool, o tabaco, e agora mais recentemente as dependências sem substância. Mas nós passámos de uma centralidade tremenda nas toxicodependências e hoje estamos a falar de dependências sem substância que merecem também a nossa preocupação. Pronto, então, trazendo outra vez o tópico aqui àquilo que nos interessa, como é que a nossa escola, ou pelo menos esta e a André de Rezende, se encontram neste momento em relação a este Eu ia só problema, não? um segundinho atrás, Manel, só para dizer o quê? O conceito que há bocado dizias de dependências com e sem substância. Com substância é toda a minha relação com uma substância que altera a percepção e o normal funcionamento do cérebro. E depois as dependências sem substância, e isto é interessante dizer lá para casa, porque nós ainda estamos muito agarrados à substância. E muitas das vezes coisas como os videojogos ou ecrãs em geral, na cabeça dos pais acabam, não, está tudo bem, ele está agarrado ao computador, não está metido nos copos, desculpem a linguagem, portanto ele está bem. Há outros riscos, e o que nós descobrimos é que os circuitos neuronais que são ativados por uma substância psicoativa são exatamente os mesmos que são ativados por aquilo que nós chamamos de comportamentos aditivos, que podem gerar uma dependência. Então estamos a pôr desde jogos a dinheiro, videojogos, o sexo, as compras, o trabalho e por aí adiante. E, portanto, eu vou utilizar novamente a expressão, é uma caixa de Pandora. Porquê? Porque a resposta é mais ou menos a mesma. Tira-se a componente tóxica, que uma toxicodependência levanta, e todo o nosso sistema de resposta se mantém. Antes de falar dos dados das escolas e como é que nós os estamos a obter, nós a determinada altura do nosso percurso, talvez há cerca de 10 anos atrás, nós começámos a cansar-nos literalmente de que aqueles dados chegavam de Lisboa. Lisboa dizia, o Alentejo é a região do país, que não sei o quê, o Alentejo. Bem, quando nós olhamos o Alentejo, apesar de ter uma certa identidade social e cultural, é um território que tem particularidades locais. Do Baixo Alentejo ao Alentejo Litoral, do Alentejo Litoral ao Norte Alentejo até ao Alentejo Central. São, se quisermos, 4 Alentejos com particularidades. E não estavam assim medidos por estes relatórios nacionais. Nós pensámos, temos que aferir isto, mas não seja até para dar conselho a conselho, aqui neste caso escola a escola, instrumentos que lhes permitam depois desenhar intervenções. Nessa perspectiva, o que é que nós fizemos? Montámos uma parceria com a Universidade de Évora e Saúde Pública. Foi uma iniciativa do CRI, construímos um inquérito, que na altura era o Conhecer Global, o atual local, e desde 2016-17 começámos então a recolher essa informação. Alguns problemas ao nível da plataforma dificultaram a devolução dos dados às escolas, ultrapassados recentemente, até que pensámos, se temos informação todos os anos, isto pode ser um observatório. Então criámos o Observatório Regional dos Consumos, é único a nível nacional, e neste momento é com muito orgulho que eu digo que todos os agrupamentos de escola, dos 14 municípios do Alentejo Central, dispõem desta informação que eu agora irei partilhar aqui convosco. Certo. Dizer-vos assim, não tenho nenhum ranking, não acho que seja justo dizer que a escola A é pior que a escola B, porque infelizmente a estrutura é uma pirâmide muito achatada, porque de facto, se quisermos destacar em termos de consumos, e aqui é um observatório muito centrado nas substâncias, só
Na semana passada nós conseguimos fazer a atualização do inquérito e vamos incluir todas as dependências sem substância, higiene do sono, as questões da alimentação, dos comportamentos sexuais de risco, tudo aquilo que tem que ver com os outros comportamentos de risco estão agora ao abrigo do novo inquérito a ser aferidos. Estes que eu aqui trago são só centrados sobre as substâncias. O que é que nos dizem? Aqui concretamente para o agrupamento, que é o que se calhar nos interessa, mais interessa lá em casa. A Escola Básica André de Rezende tem um perfil global de baixo risco. Estamos a falar de um ciclo de vida ainda onde há alguma curiosidade. Até ao oitavo ano. Exato, onde a experimentação vai tendo lugar, mas não assume proporções assustadoras. Por exemplo, fatores de estás a falar em experimentação, neste caso, de drogas, desculpa, dependências com substância. Tabaco e álcool. Aquilo que emerge claramente, agora falando no global, álcool, tabaco, cannabis. São as três, isto em termos de substâncias psicoativas, as três grandes problemáticas. Vamos sentindo depois aqui o colar, não tanto pelo inquérito, mas por aferição direta e empírica, a questão dos videojogos e dos ecrãs. Estão a surgir claramente com preocupação. Estas três. Na Escola de Rezende, para já, há um baixo risco ao nível deste tipo de situações, e há aqui um indicador muito importante, que há um equilíbrio muito grande em dois fatores de risco que nós destacamos no inquérito, que é a prática desportiva e o associativismo. Esta ideia do desporto como fator de proteção e o associativismo como fator de formação de cidadãos e de intervenção cívica e também de questões de autoestima, e que o agrupamento tem feito um trabalho absolutamente notável a esse nível. Ao nível, agora, infelizmente na escola Gabriel Pereira, aí sim já estamos a falar de um risco muito elevado, novamente com o destaque do álcool, tabaco e cannabis, a assumir aqui alguma preocupação. Aquelas drogas que normalmente são também recreativas, mas que se usam em determinados espaços como concertos, discotecas, isso não entram muito daqui. Residual. Estamos a falar de um nível já de consumos quase dependentes, mas não temos muito essa expressão aqui. Nós, em termos das drogas ilícitas, a droga, e isto não é uma questão regional, nem nacional, uma questão internacional, a droga ilícita mais consumida do mundo é claramente a cannabis. A cannabis tem nas drogas ilícitas quase a mesma equiparação que o álcool tem. É socialmente aceita, é socialmente integrada, muitas vezes até promovida, tem uma boa imagem, porque muitas das vezes vem associada. Portanto, agora aqui, eu recordo-me, há não muitos anos, a discussão que ocorreu na Assembleia da República sobre o uso terapêutico e a confusão que depois a partir disso derivou, a existência de lojas com derivados do... Exatamente. Portanto, há aqui uma informação relativamente simpática, mas na minha perspectiva errada, sobre a cannabis. Portanto, ela existe, infelizmente é mais consumida, de fácil acesso e com um grande acolhimento entre os seus consumidores. Mas a nossa droga, claramente, aqui no nosso Alentejo, é o álcool, sem sombra de dúvidas. E o tabaco. Equiparado, Manel, mas o álcool, claramente. Nós somos a região, ignorando o inquérito, olhando os dados nacionais consolidadíssimos há 20 anos, nós somos a região do país, entre os 12 e os 18 anos, com os piores indicadores de consumo de álcool. É todos mas até a nível mundial Portugal lidera. Nós bebemos mais álcool, neste caso vinho, que os russos bebem vodka, para terem uma ideia. E neste Portugal, o nosso Alentejo, em todos os ciclos de vida, desde o pré-adolescente, adolescente até aos avós. Que o norte de Portugal pudesse ter mais consumo. É muito engraçado essa perspectiva, é verdade. Mas acho que isto vem de um disco que diz que nós ouvimos desde pequenos, né? Da forma como as pessoas antes do 25 de Abril, o álcool fazia muito parte até da alimentação e das refeições. E ainda vai fazendo, ainda há esses resquícios. E se nós olharmos aquilo que são, se quisermos, os gatilhos que proporcionam o consumo de álcool, nós estamos a falar de regiões do interior, estamos a falar de regiões vitivinícolas, quer dizer, vamos pegar em Trás-os-Montes ou toda a zona do Douro, não é? Portanto, o Alentejo reúne tudo isso. Agora, o que é que me preocupa neste território é o facto de os padrões que nós apresentamos são claramente acima da média. Manel, acima da média, de uma maneira que eu, enquanto técnico, eu tenho muita dificuldade de explicar. De números... Eu vou pegar nos dados do Dia da Defesa Nacional, que são para nós os dados-mãe deste processo. Porquê? Porque o Dia da Defesa Nacional coloca todos os jovens com 18 anos a ser alvo deste inquérito. Então não é uma amostra, é o universo de jovens com 18 anos que se apresentam no Centro de Recrutamento Militar. Ora, a nível nacional, nós temos todos os anos cerca de 75 a 76 mil jovens. Aqui no Alentejo somos cerca de 4 mil. Então o que é que eu faço? Peguem 100 jovens no Alentejo, 100 jovens na Zona Centro, Zona Norte, Algarve, Ilhas. Nós apresentamos ao nível do álcool os piores indicadores de binge drinking. O que é? É a procura de uma embriaguez rápida.
Okay. A média nacional está na casa dos 80, 81, 76, no Alentejo está na casa dos 98, 97, ou seja, quase 100% dos nossos jovens já tiveram nos últimos 30 dias o episódio de binge drinking. Experimentação, lideramos na casa dos 97, 98%. O que é que eles fazem? É shots? Manel, vamos nos divertir, condição prévia, temos que nos embriagar. Portanto, o que é que acontece? Os shots, portanto, bebidas de teor alcoólico muito elevado, condição sine qua non para a diversão, o consumo de álcool. Lideramos a nível nacional, experimentação, embriaguez severa. Portanto, exatamente com estes níveis, estamos sempre acima dos 90%, sempre 95, 98, 97. Ou seja, quase 100% dos jovens que se apresentam no centro de recrutamento militar, a nível nacional, o Alentejo é a região com os piores indicadores. 13, 18, aqui concretamente aos 18 anos. Nenhum jovem aos 18 anos inicia o consumo. Ele iniciou na casa dos 12, 13, também aí lideramos, somos a região do país onde a experimentação é cada vez mais precoce. A média nacional está nos 14, 15, nós estamos ainda nos 12, 13 a tentar descolar. Portanto, a lei do álcool diz-nos que é proibido o consumo de nós 18 anos. Nós apresentamos números absolutamente aterradores muito antes dos 18 anos. E depois, nesta conversa, gostava de deixar notas de esperança, porque as há, felizmente, alguns sinais que nos estão a acalentar alguma esperança. E há jovens que, ao mesmo tempo que têm dependências de substâncias, também têm substâncias de dependências sem substâncias. Ao nível dos videojogos ao mesmo tempo tinham ocorrido aqui algumas oscilações de estudo para estudo. Eu recordo-me, por exemplo, há 3 anos os jogos a dinheiro lideravam-os o ranking a nível nacional de jogos a dinheiro, e aí vamos dizer para a região do interior empobrecida, jogos a dinheiro associavam a pessoas mais velhas também. Para já estamos a falar deste ciclo de vida, mas saltamos, por exemplo, aos avós e pais destes jovens, o padrão mantém-se, e aí tem que ver com a interioridade, com as questões as questões obviamente financeiras, não é? Claro. Que acabam por criar a ilusão de que se eu raspar qualquer coisa ou se eu fizer uma aposta, o meu problema resolve-se, é para nascer dos meus problemas. Mas para dizer, por exemplo, a questão dos jogos a dinheiro foi uma problemática. Lembro-me, por exemplo, há 2 anos eram as redes sociais, éramos a região do país que mais horas usava nas redes sociais. Este ano trouxe-nos, não tanto nas dependências sem substância, mas com alguma problemática nas substâncias, a questão dos ansiolíticos antidepressivos. Este ano, os dados, este ano lê-se 2024, os dados de 2025 ainda não chegaram, vem-nos dizer que nós estamos em contraciclo no tabaco, portanto há uma redução estrutural a nível nacional no tabaco, a nossa não é sentida ainda. A cannabis, com média, muito próxima da região com maior consumo, que é neste caso o Algarve, estamos muito próximos, com uma distância quase residual. A questão do álcool, sempre, álcool, tabaco, cannabis e os ansiolíticos antidepressivos sem prescrição. Sem prescrição. Portanto, os nossos jovens são aqueles que a nível nacional mais consomem ansiolíticos antidepressivos. Um mercado negro onde é fácil conseguir Manel, sim, mas também em casa. Portanto, o que nos permite fazer algumas extrapolações depois para outros contextos, como é que são os agregados familiares destes jovens. Em casa, quer dizer que, por exemplo, os pais podem, aos pais foi-lhes prescrito esse tipo de medicamentos e eles... Mas, Manel, é válido para os antidepressivos e ansiolíticos como para qualquer tipo de medicação. Nós temos um bocadinho aquela cultura daquela caixinha que está sempre lá disponível para qualquer maleita que possa surgir. Agora, nós estamos a falar e isto é saúde mental. E nós somos a região, na minha perspectiva, com as piores respostas do pouco que eu conheço a nível nacional. Portanto, nós não temos um serviço de saúde, com todo o respeito pelos profissionais que estão nesta terra a fazer muito por isso e são de grande competência, mas manifestamente insuficientes para a dimensão do problema. Nestas faixas etárias, então, eu pergunto que jovens vamos ter amanhã. Não é? Se cruzarmos aqui também que nós temos a mais elevada taxa de suicídio, quiçá até a nível europeu, temos aqui um problema sério. Portanto, quando falamos de comportamentos aditivos, temos de falar depois também dos outros comportamentos que estão associados. Eu não posso dissociar o consumo de álcool da violência doméstica que está a aumentar. Eu não posso dissociar da sinistralidade rodoviária. Dados de 2025 são arrepiantes, número de mortes e feridos na estrada. Eu não posso dissociar das condições da precariedade socioeconómica que nós temos aqui no Alentejo. Portanto, há aqui matérias que têm que ser pensadas na sua globalidade. Agora, eu não sei responder, e se tu tens essa pergunta na manga, Manel, eu não sei responder porque o Alentejo, porque nós somos a região mais deprimida do ponto de vista demográfico a nível nacional. Porque é que os nossos poucos jovens são aqueles que pior se comportam, e desculpa esta linguagem assim mais caseira, a nível nacional não toca aos consumos. Eu já não sei explicar. Tenho algumas teorias que posso explorar, mas estou a tentar sustentá-las. É um problema estrutural, não é? É capaz de ser tentar encontrar a raiz onde isto vai dar é muito complicado. Nós estamos a tentar isolar alguns aspectos. Assim, os manuais, se fomos aos manuais, nós cumprimos os requisitos todos.
Os indivíduos que vivem neste território são indivíduos muito particulares, fruto da desertificação geográfica, da desertificação humana, do isolamento. O isolamento e a ruralidade, a interioridade, é claramente, é por aí que nós estamos a tentar isolar o gatilho deste processo. Tudo o resto nós cumprimos, quer dizer, o que justifica os consumos em Lisboa, agora em regiões centro, norte, Açores e tudo mais. Claro, mas nós temos tendência para pensar em isolamento, depois perguntamos assim, sim, mas a Évora não é assim tão isolada. Mas nós temos 14 conselhos. Nós esquecemos que não é só Évora. Não, de todo. E estamos também aqui a dizer agora, e aí é um trabalho que, do ponto de vista da prevenção, está a ser feito, e daí alguma esperança que eu estou a ter, ou muita esperança que eu estou a ter, que é, isto é uma questão de desenvolvimento local e regional. Há não muito tempo, com um jovem, não vou dizer qual o conselho, ele dizia-me, porque eu pergunto-lhes, eu estou com eles, felizmente, eu tenho o privilégio, a honra e a satisfação de estar com os jovens todos. No Dia da Defesa Nacional vou a todas as sessões, portanto os 4.000 jovens passam pelas nossas mãos, e eu vou a todas as escolas dos 14 conselhos do Alentejo Central. E pergunto aos jovens, expliquem, por favor, a razão pela qual nós temos estes números. E eles dizem-nos, e um diz-me assim, olha, eu vou-lhe contar a minha história. Eu resido numa freguesia rural deste concelho. Eu levanto-me às 5h30 da manhã para apanhar o autocarro às 6h. Esse mesmo autocarro faz o périplo por todas as freguesias, recolhendo todos os meus colegas. Chego à escola por volta das 7h30, tenho aulas às 8h. Saio da escola às 6h, tenho autocarro às 7h. Chego a casa às 9h, 9h30. Chego à minha aldeia, eu não tenho ninguém. Onde é que as pessoas estão? E peço na taberna, na tasca, no bar. O que é que eu faço lá? O mesmo toda a gente faz. Há aqui um ciclo que é difícil de cortar, mas que é daí eu dizer... A esperança tem vindo a surgir porque eu noto os pais mais conscientes, noto o poder local, tem sido incrível, incrível. Portanto, todas as organizações representativas da nossa comunidade estão neste momento a perceber que isto lhes toca. Nós temos, o problema é coletivo, então temos que coletivizar também as respostas, cada vez mais. Porque a nossa estrutura tem mandato para prevenir, tratar e reinserir. Mas os números que apresentamos, infelizmente, dizem que nós somos manifestamente insuficientes. Daí, Manel, estes momentos de discussão e reflexão. E como é que as escolas podem também dar resposta a isto? É com parcerias, é com trazendo pessoas como tu, por exemplo, cá. Eu vou ser provocador agora, Manel. Eu vou ser provocador porque muitas das vezes fazem-me essa pergunta e eu digo assim, sejamos coerentes, sejamos efetivos, sejamos. Eu costumo dizer que a coerência não é a combinação da cor da camisa com a cor das meias, é a combinação daquilo que eu penso com aquilo que eu faço. E neste caso acrescento ao nível das organizações aquilo que é a sua missão e o seu mandato. Portanto, se a escola, e digo a família também, digo o poder local, basta, e o basta entre coimas, que nós façamos aquilo que é a nossa profunda responsabilidade, que é fazer disto um mundo melhor. É só isto. Escola em particular, o principal fator de proteção que existe chama-se pensamento crítico. Há melhor local que a escola, por amor de Deus, e que a família. Se nós fizermos aquilo para o qual nós estamos mandatados, nós estamos a dar um contributo estrutural imenso para a inversão desta realidade. A minha nota de otimismo vem aí. Sempre fui sentindo esta adesão por parte das escolas, mas infelizmente a escola é aquele espaço, pronto, peço desculpa, onde tudo é vertido. Tudo. E, portanto, também a questão dos comportamentos editivos, também a questão da promoção da saúde. As equipas de educação para a saúde das escolas, bem como os restantes parceiros, têm feito um trabalho incrível de parceria. Nós estamos a conseguir. Agora, nós estamos a plantar carvalhos, nós estamos a plantar eucalipto. Portanto, o resultado visível deste tipo de investimento vai demorar a surgir. Claro. E nós somos pressionados pelos ciclos políticos. O meu serviço, todos 4 em 4 anos, é avaliado a sua continuidade. Portanto, este novo ciclo político que se iniciou está a avaliar a existência de uma estrutura desta natureza. Todos os recursos são alocados a estas áreas, têm que provar resultados. Na área da prevenção e promoção da saúde, na área da educação, Manel, não é bem assim. A fita métrica não pode ser a mesma. Portanto, é preciso ter esta paciência. Mas eu estou sempre otimista, porque nós estamos a trabalhar na área da prevenção há 25 anos ininterruptamente. E portanto, caramba, 25 anos deste esforço de dedicação, de empenho, de retorno também por parte do cliente, está-nos a dar dados que nas leituras subregionais que este relatório permite, já nos permite afirmar que estamos a destacar-nos pela positiva. Temos níveis de consumos ao nível das substâncias bem abaixo da média dos restantes territórios. Não me agrada, quer dizer, o meu rebanho não fica feliz porque o lobo atacou o rebanho ao lado. Não é isso que eu digo. Eu tenho uma identidade regional marcadíssima, mas caramba, acho que era a altura de começarmos a ter retorno deste esforço imenso que estamos a ter, porque a situação que nós ainda estamos a apresentar é muito, muito, muito preocupante ainda. Queria-te perguntar também que programas e que recursos é que estão alocados agora à resolução destes problemas. Enfim, que projetos é que estão a ser preparados, o que é que está a ser feito, o que é que está a ser pensado, inclusivamente no teu serviço, não é? Como é que a gente vai trabalhar para tentar resolver um problema que, pelos vistos,
está a tornar-se preocupante. Não está ainda controlado. Portanto, o meu serviço nós temos 4 áreas de missão: prevenção, tratamento, reinserção e redução de riscos. E cada uma delas aloca um leque diversificadíssimo de respostas. A mais visível e que está disponível é uma resposta gratuita, pública, anónima, confidencial, é a área clínica. Nós dispomos de um serviço que funciona no Bacelo, temos sede física no Bacelo. Temos depois uma consulta descentralizada na zona dos Mármores para dar cobertura àqueles territórios da zona dos Mármores, que é um território também em termos de consumos um bocado problemático. Estás a falar ali das Vilas Viçosas. Exatamente, Borba, Vila Viçosa, Estremoz, Alandroal, por aí. Porque também foi para combater um bocadinho a dificuldade das nossas populações chegarem a nós, porque muitas vezes, para já, o problema das dependências é difícil ser assumido. E quando assumido, a pessoa depois acaba por ter alguma dificuldade de se deslocar até nós. Então nós criámos esta consulta centralizada. Tivemos uma a funcionar em vendas novas durante algum tempo, foi repensada porque a alocação de recursos estava a exceder as nossas capacidades, então acabámos por encerrar. Temos depois também uma consulta especializada na área das dependências. Mas vocês têm gente suficiente para dar conta disso tudo? Não, mas eu não tenho o discurso miserabilista de sem recursos não consigo fazer nada. Eu preocupo mais em o que é que eu consigo fazer com o que tenho. E à boa maneira portuguesa fui sendo um bocado engenhocas e estou neste momento a descarregar, a externalizar a responsabilidade para a comunidade e as coisas estão a resultar. Agora, é evidente, se alguém lá em casa tiver um bocadinho aquela lâmpada do Aladim e me desse mais recursos, claro que eu ficaria contente, nomeadamente na área da prevenção, porque nós estamos com algumas dificuldades, temos pouquíssimos profissionais e continua a ser a área mãe de intervenção. Dizia eu, depois temos na área dos adolescentes uma consulta no IPDJ no âmbito do programa Cuida-te para dependências com substância e criámos uma em 2024, lá está, obrigados pela realidade ao nível das dependências sem substância, que é o do projeto Fênix, que funciona lá no serviço. Portanto, tudo aquilo tem que ver com dependências sem substância, segue-se, compras, videojogos, jogos a dinheiro, redes sociais, Fênix, aqui até aos 24 anos. Depois, isto em termos da área de tratamento, na área da reinserção, a equipa foi agora reforçada, felizmente, é uma equipa que agora neste momento é constituída por 3 profissionais e que está a trabalhar muito naquela perspectiva de todos aqueles que nós estamos a acompanhar lá no serviço, o seu processo de tratamento, não de cura, de tratamento, porque a dependência não tem cura. Estamos a trabalhar com eles a construção de competências para que eles possam depois fazer construir um projeto de vida e reinserirem-se na comunidade. Depois a área da prevenção, que é aquela área que em Portugal está consensualizado como sendo uma área prioritária, mas depois, do ponto de vista prático, acaba por não ser. Aí temos um leque também diversificadíssimo de projetos. Só recordar também que na área da reinserção tem aqui 3 ou 4 CFIs extremamente interessantes. O sem-abrigo, que é também uma caixa de Pandora que convém também olhar com muita atenção. A questão da população migrante, que também está a ser feito um trabalho também muito, muito interessante. A área da prevenção é aquela que à partida mais desafiada por toda a gente, que sempre que este problema se levanta, tem que se prevenir. É verdade, tem que se prevenir. Mas de facto, face à extensão do território, a dimensão do problema e a escassez de recursos, a criatividade tem sido imensa. Portanto, nós estamos alinhados por eixos, desde a família, a escola, ao meio laboral, ao contexto universitário. Nós estamos a trabalhar o contexto institucional, ao virtual, ao ensino superior, ao rodoviário, ao ambiental. Então nós estamos a trabalhar em todos os eixos possíveis e imaginários. Se alguém lá em casa se lembrar de mais algum, por favor, digam-nos. Nós temos todo o gosto em inventar respostas para elas. Aí, o grande eixo da prevenção é a capacitação. Portanto, nós temos uma equipa formativa, está disponível, no caso das escolas, por exemplo, por formação acreditada, desde os docentes aos não docentes. Temos um programa de promoção de competências parentais, portanto, para todos aqueles pais que precisam de perceber um bocadinho o fenómeno e trabalhar estes instrumentos. Temos sessões de sensibilização e informação. E aqui 100% das escolas na Terra Central são cobertas por este programa. Temos o observatório e nunca eu irei deixar de sublinhar a sua importância, porque dá-nos o diagnóstico, e sem diagnóstico nós andamos a funcionar com o achómetro. O achómetro não é de todo um instrumento fiável. Temos depois programa de promoção de competências socioemocionais, e aqui a Escola Gabriel Pereira tem feito um trabalho também extraordinário, desde o programa Castelos de Risco, a Academia de Líderes Ubuntu, que eu considero um projeto de promoção de competências, com o nosso Rodrigo Teixeira. Criámos também nós aqui para os 4 agrupamentos, para os 3 agrupamentos da cidade. Infelizmente a Escola Sofrência não conseguimos o seu envolvimento. Tivemos o programa Mediadores de Évora Ubuntu, portanto, a partir do projeto da Academia de Líderes Ubuntu desenhámos e os Castelos de Risco, que já vai na sua 3ª edição. Portanto, promover competências, questões como o autoconhecimento, a comunicação, a gestão de conflitos, a assertividade, a empatia, são questões que ao nível da tomada de decisão do ponto de vista preventivo são absolutamente extraordinárias. Depois temos também criámos um programa, porque há aqui um ciclo de vida que toda a gente esquece, mas é o presente e o futuro do Alentejo, que é a terceira idade. Nós estamos, nós os dois, Manel, somos dois jovens lá fora, estamos todos a ficar velhos, estão todos a ficar velhos, e portanto a terceira idade também está-nos a trazer desafios muito interessantes. Nós temos problemas com o consumo
25 de junho, estão convidados todos, 25 de junho em Mourão, lá está o poder local a abraçar estes desafios. Vamos pensar o que é que são as dependências na terceira idade. Portanto, os avós lá de casa, ou os papás mais velhos lá de casa, têm que estar muito atentos, porque as questões como a medicação, por exemplo, há pouco falávamos da medicação psiquiátrica, precisa ser, e qualquer medicação prescrita tem que ser acompanhada por um profissional de saúde. Portanto, ir regularmente ao médico para aferir o ponto de situação, são que podemos cair no campo de uma adição. A questão dos jogos a dinheiro. Vivemos, não sei se sabem, mas Portugal é um país com algumas dificuldades financeiras, não sei se chegou lá em casa, mas já ouvi dizer que nós estamos com algumas dificuldades, e portanto esta ilusão de, se eu jogar a raspadinha, ou se eu for ali ao Euromilhões e vou ganhar X, não vou ganhar X nada, a percentagem de ganho é baixíssima, e se eu ocorrer é perfeitamente residual, não vai alterar totalmente a minha... Eu já ganhei uma vez 5 euros. É fantástico, Manel. Daí essa gravata fantástica que tu tens neste momento, não é? Levantem-se, vão trabalhar, construam um projeto de vida. E portanto a questão dos jogos a dinheiro e aqui eu quero destacar mesmo a raspadinha, porque é isto que vai estar em foco, por exemplo, em Mourão. A raspadinha é no campo dos jogos a dinheiro aquela que mais me preocupa, porque tem um conjunto de compostos aditivos absolutamente assustadores. A questão do álcool continua presente, a questão dos comportamentos sexuais riscos, os potenciadores de desempenho sexual vieram trazer problemas complicados nesta faixa etária. Portanto, temos um programa que é o programa Compadres, temos outro programa também para as dependências sem substância, que é o Falsa Sorte, onde esta questão está também se trabalha. O meio laboral, estamos a trabalhar com 5 municípios do Alentejo Central e com a Universidade de Évora, onde estamos a procurar recordar que as 8 horas, às vezes 10 horas, às vezes 12 horas, às vezes quase 24 horas de trabalho que nós dedicamos, têm fatores de risco preocupantes. Estudos recentes vêm dizer que a população trabalhadora tem, do ponto de vista dos comportamentos aditivos, mais riscos que a não trabalhadora, e portanto o contexto laboral como um contexto também de proteção. O poder local, nós estamos agora a trabalhar com os municípios a possibilidade de, nas várias áreas de atuação dos municípios, nós podermos integrar a problemática dos comportamentos aditivos. Estamos a criar equipas multidisciplinares que envolvem a saúde, a educação, o social, as forças de segurança, associações de pais. Temos algo em Viana, temos em Montemor, Vendas Novas avançou agora, Mourão, estamos a trabalhar também com Évora. Portanto, a ideia é termos em permanência um espaço, um fórum onde estas questões são discutidas, porque isto é um problema transversal que toca todas as áreas de intervenção do nosso cotidiano. E, portanto, quantas mais pessoas estiverem envolvidas numa perspectiva integrada e coordenada, mais eficaz será, sobretudo, o nosso trabalho. Nós trabalhamos em 3 dimensões: o indivíduo, o contexto e depois o acesso à substância ou ao comportamento aditivo. Sendo que o nosso foco, obviamente, é no indivíduo, é aí que reside, é aí a casa das máquinas de todas as problemáticas, e com enfoque particular depois nos contextos. Os acessos às substâncias, já temos uma parceria com as forças de segurança, que dentro das suas competências estão a trabalhar. Este também tem sido um trabalho notável. Uma nota de esperança, por exemplo, Manel, que eu acho que é importante, é que me dizem: tu és Jesus, mas só de apelido que és o arauto da desgraça. Tenho pena, mas a desgraça não sei o que a crio. Eu sou só o mensageiro, está bem? Quando eu vamos matar o mensageiro. Não vamos matar o mensageiro. Aliás, todos os anos o mata, o tal Jesus que depois ressuscita, mas eu não me mato porque eu não vou ressuscitar, de certeza. Mas para dizer que o nosso esforço tem sido de tal modo que eu fui procurar bombas atómicas. O que é aquele red button que de facto faz a diferença? Eu fui descobrir que a lei do álcool, que faz parte do Anedotário Nacional, que diz em 2013, antes de 2013 dizia: entre os 16 e os 18 vocês podem beber vinho e cerveja e água, se entenderem, que é legal. E eu perguntei na altura, a quem de competência, como é que eu distingo uma bebedeira entre os 13 e os 18? Se for de vodka ou de vinho tinto, como é que eu vou saber isso? Vou cheirar o hálito dos jovens? Era só ridícula. Então criámos uma que não é ridícula, uma lei muito séria, que diz: proibido o consumo a menores de 18 anos. A minha pergunta lá para casa é: quem é que cumpre? Ninguém. Tem baixíssima taxa de cumprimento. Na venda já tem havido ganhos. Portanto, o vendedor já está ajustado. Sabes que eu outro dia fui aqui a um supermercado em Évora e eu uso vinho para cozinhar. Não bebo muito pouco, mas uso vinho para cozinhar. E por acaso, quando fui passar pela máquina, daquelas máquinas automáticas, assim que passou o vinho, aquilo dá-me logo um alerta e aparece-me tinha a ver com a identificação da idade, uma coisa assim. Eu fiquei assim, mas o que é que se passa aqui? Entretanto, daquilo não me saía do ecrã e eu não conseguia pagar absolutamente mais nada. Tive que chamar alguém para atestar confirmar a minha idade, né? Eu disse: tenho mais de 18 anos. E aí portanto, vem um funcionário e ele explicou-me: é exatamente para não se vender bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Toda a entropia que isso possa causar no nosso processo de aquisição de bens lá para casa, eu aplaudo.
Porque eu quero que chegue à altura em que isso já não seja necessário, que eu, cidadão, esteja munido de todos os instrumentos para uma tomada de decisão esclarecida. Mas nós não estamos aí, Manel. Isso foi seguramente a exceção. Eu, Paulo, que circulo no dia a dia desta cidade e nesta região, tenho uma feitiçosa porque os jovens, quando me vêm, dizem: olha, é o Paulo das drogas. Lembro-me recentemente, se tens essa experiência, tenho uma experiência engraçada também. É um dealer. Ele tal que anda nas escolas a dizer que a malta não pode fazer, e eles compram, como é evidente, eu vejo, não é? Mas um grupo de jovens, quando portanto, eles iam em direção à caixa, todos eles com boxes e cervejas e tudo mais, e quando viram, a minha visão periférica identificou-os, fizeram todos meia volta, andaram todos a se andar até que eu saí, pois, obviamente foram fazer aquilo para o qual eles se deslocaram. Mas isto para dizer que é uma lei que, volto, e é uma provocação, mas é quase uma realidade, que é quase anedótica, dizer... Eu tenho pais a dizer: mas só um copo de cerveja, mas ele tem 15 anos. Eu, na idade, isto é um perfeito absurdo. Mas quer ao nível, quer à luz da lei, mas quer à luz do desenvolvimento biopsicossocial dos nossos jovens. A lei, o que dita aos 18, porquê? Porque a maturidade do nosso sistema hepático não está preparada para a ingestão de álcool, ponto. Eu que amo o meu filho, ou a minha filha, ou os meus filhos, tenho que ter esta atenção. Então evito que aquele veneno, aquela substância tóxica, mais corretamente dizendo, não seja por ele consumida, ponto. Aos 18 anos estou a cumprir a lei, ele está minimamente capacitado para tomar decisões esclarecidas, portanto ele fará o caminho que quiser. O que é que o legislador faz em 2013? Diz assim: ok, é proibido o consumo de menores de 18 anos, mas, e portanto isto remete para o ato da venda, não o enfoque, mas se falhar a fiscalização na venda e os jovens, os menores, estiverem em situação de consumo de álcool, nós vamos prever que seja sinalizado pelas forças de segurança e possa depois ser acionado os núcleos de proteção de crianças e jovens e, posteriormente, eventualmente as CPCJs, outro tipo de recurso, e a família ao mesmo tempo. Manel, desde 2013 até há 3 anos e meio, 4 anos atrás, ninguém a nível nacional usou este artigo da lei. Artigo 7º. Ninguém. Confrontado com estes números. Porque isto é o meu rosto. Eu sinto, eu sou isto. Eu tenho vergonha dos números que apresento enquanto responsável de um serviço, tenho que prevenir tentar reinserir. É o que eu digo. Os mídias, eu digo em tom de brincadeira: olha, convidaram-me para vir aqui falar convosco, mas convidaram o coordenador mais incompetente a nível nacional, porque coordeno um projeto numa região que apresenta os piores indicadores. Eles brincam comigo, mas parem de rir, porque é verdade. Há você apresentar um tipo incompetente que ainda não conseguiu, em 25 anos de intervenção no setor, inverter esta realidade. E então, o que é que eu pensei? Pá, nós temos que mexer com isto. Então... há 5, 6 anos que nós estamos a trabalhar com as forças de segurança, no sentido de dizer: olha, vamos ativar o artigo 7º da lei do álcool. Ninguém o está a fazer a nível nacional. E se há território onde isto é obrigatório, não é opção, é obrigatório, é o nosso. GNR-PSP, espetaculares. O meu aplauso. A PSP iniciou este ano este processo, a GNR já o tem há mais tempo, e nós já estamos a sinalizar menores que em situação de consumo de álcool não têm que estar alcoolizados, têm que estar em contacto com o consumo de álcool, estão a ser sinalizados para ser protegidos, eles estão em risco. E tanto pais que nos ouvem lá em casa, o álcool é uma droga. É um depressor do sistema nervoso central. Um alcoólico é um toxicodependente. Quanto mais precoce for o consumo de álcool, aumenta a probabilidade de um consumo toxicodependente. Isto está escrito e é uma evidência nos 1000 utentes que nós temos lá no nosso serviço. Há 30 anos. Temos 30 anos no dia 16 de abril e está confirmado. É assim. Muitos dos nossos utentes iniciaram consumos na casa dos 12, 13 anos. Onde? E isto está escrito no estudo. Este inquérito que foi feito nesta escola. Pares e família. Pares e família. Quase a mesma porcentagem. E portanto a família tem que ser um fator de proteção, não um fator de risco. O par também, quando trabalhado pelos nossos programas, e os que citei há pouco trabalham, os pais também, podem ter aqui um papel preventivo absolutamente estruturante. Então nós estamos neste momento a sinalizar os menores. Isto para dizer, sendo a única região do país que está a sinalizar, recordo, Manel, chegámos a ter 1, 3, 6, 9, 10 no ano passado, e o desafio que a Guarda Nacional Republicana colocou a si própria, num grupo que nós temos, que é o Grupo de Intervenção Regional do Álcool e Saúde, é outro instrumento de intervenção comunitária. Nós temos cerca de 50 a 60 instituições que se sentam todos os anos connosco para analisar os dados e estabelecer compromissos de intervenção para o ano que segue. A Guarda Nacional Republicana comprometeu-se em sinalizar militares nos seus portos para começarem eles próprios a sinalizar jovens em situação de risco. Não é andar atrás deles, um polícia por cada jovem, não é isso. É em determinados contextos, particularmente os contextos de diversão, que é outra área onde nós estamos a trabalhar também, praticamente vamos a todos os eventos festivos do Alentejo Central, onde eles, quando identificam jovens que estão em situação de risco, vão sinalizá-los e vão encaminhá-los para os núcleos de apoio a crianças e jovens, a quem nós já demos competências, que já estão em sintonia e em rede a trabalhar connosco, para ver se nós criamos aqui uma comunidade cuidadora. Nós temos que nos cuidar cada vez mais. E isto é possível, é incrível, neste mundo louco que nós vivemos, mas é possível nós termos uma comunidade que olha por si. A minha mãe dizia, na sua sabedoria incrível: filho, maturidade é a capacidade que tu tens de cuidar de ti e de mais alguém. Peço imensa desculpa. Todos nós temos essa capacidade. Às vezes esquecemos de cuidar do outro, mas pelo menos olhem para as vossas opções lá em casa, e os pais têm aqui um papel absolutamente extraordinário. Claro.
Paulo, olha, eu queria-te agradecer porque neste momento temos 1 minuto. Queria agradecer a tua presença aqui, queria voltar a lembrar toda a gente que nos está a ouvir que na próxima semana de 5 a 8, penso que é de 5 a 8, se não estou em erro, temos aqui a nossa semana do Pensa Saúde, que as pessoas do CRI, não sei, portanto são tuas colegas, com certeza. São a equipa de enfermagem, e a minha colega Lénia Fragoso, que vai estar com pais particularmente e com outros profissionais mais adultos. Vão cá estar. Queres dizer uma última palavra? 2 últimas palavras. Um agradecimento particular a ti, Manel, e à tua equipe e à escola em geral sobre, portanto, o alerta e a atenção que vocês colocaram. Façam isso. E a segunda é desmultipliquem. Ouvi dizer esta frase que eu uso para sempre, que é: quando eu sei, eu reparto. Quando eu não sei, eu reporto. Então, se sabem algumas questões, se conseguir com este curto diálogo alertar, repartam esta informação. Se não sabem, nós existimos, temos contactos, são ágeis, são fáceis, garantem anonimato e confidencialidade, estão disponíveis para tudo aquilo que forem os desafios e nós aceitamos. Agora ficamos com estas palavras sábias do Paulo Jesus e até uma próxima. Agradecido. Muito obrigado, Manel.